Fala, servidor, beleza? Chegamos aí na nossa última aula sobre essa missão aí de medidas socioeducativas. Essa aula eu vou fazer algumas questões, colocando em prática o nosso bate-papo aí das últimas aulas. Eu vou trazer aqui agora por meio de questões e a gente fecha a parte de medidas socioeducativas, conseguimos terminar aí esse bate-papo, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar? Vamos colocar logo na tela. Eu tenho a primeira questão, FCC, Fundação Carlos Chagas, questão de 2018, prova de pedagogo. Então é da sua área, né? Área educacional, prova de pedagogo, ano de 2018, falou assim, ó. Uma das medidas socioeducativas previstas no ECA é a nossa liberdade assistida, nosso LA. Beleza. Qual que é o objetivo maior desta medida? Para que serve a liberdade assistida? Cara, a gente já trabalhou isso aí ao longo da aula e a liberdade assistida tem a ideia de alguém que vai orientar, alguém que vai acompanhar, alguém que vai fazer essa parte aí de reinserção desse adolescente no meio social. Então ele vai ter a figura do orientador. Lembra que eu falei com você que na liberdade assistida tem o orientador? Orientador. Beleza, tem esse cara e justamente é a nossa resposta aqui, ó. Qual que é o objetivo maior, central, principal da liberdade assistida? É o acompanhamento desse adolescente por meio da orientação deste adolescente. Nossa resposta vai ser a letra B. A letra B vai falar da nossa liberdade assistida, o principal objetivo dessa liberdade assistida, beleza? Vamos para a próxima? Mais uma da FCC, prova de nível médio, falou o seguinte, lá em 2016, sobre a prática de ato infracional à luz do Estatuto da Criança e Adolescente é incorreto. Então já grifa aqui, irmão, ele quer errada, senão você vai achar certa aí e já marcar de início. Afirmar que medida socioeducativa de internação pode ser determinada pelo descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Qual que é esse tipo de internação que eu tenho? É a nossa chamada internação sanção. É quando há o descumprimento reiterado de uma outra medida socioeducativa. E nós sabemos que ela tem um prazo de 3 meses essa internação, sanção. Então já gabaritei, ele quer errada, essa aí não pode ser, porque essa está corretinha. Letra B, internação, internação antes da sentença. A internação antes da sentença, nós sabemos que é a chamada internação provisória. Internação antes da sentença, popularmente chamada aí no nosso dia a dia de internação provisória, poderá ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Qual que é o prazo máximo da internação provisória? 45 dias, certo? Ela não pode exceder a 45 dias, grava esse prazo, ele é um prazo muito cobrado no dia a dia de provas, pode colocar aí no seu caderninho de anotações, prazo da internação provisória é um prazo de 45 dias, não pode exceder esse prazo, ele vai ser improrrogável. Então tá ok, a letra B ele quer errada, então essa B não pode ser a nossa resposta. Vamos seguindo aí, continuando, letra C. Medida socioeducativa de internação não poderá exceder, em hipótese nenhuma, 3 anos. Esses 3 anos é a regra, tá? 3 anos é o prazo da regra. Vou até olhar para você. A medida socioeducativa de internação, ela não comporta prazo determinado. Eu não vou aplicar a medida socioeducativa já falando que ela vai ser de 3 anos. Não, ela não tem prazo determinado. Porém, ela não pode exceder, ela não pode ir além de 3 anos. Em nenhuma hipótese pode exceder a 3 anos. Entendido? E leva essa ideia aí para sua prova. Ó, já falei das 3 internações nessa questão. A internação sanção, até 3 meses, quando há o descumprimento reiterado de outra medida socioeducativa. Internação provisória. Internação provisória é aquela antes da sentença, prévia à sentença, que não poderá exceder ao prazo de 45 dias a internação provisória. E a regra, é a internação regra, ela não comporta prazo determinado, mas em nenhuma hipótese ela poderá exceder ao prazo de 3 anos. Beleza? Então a gente conseguiu revisar nessa questão. Vamos continuando aí o nosso bate-papo. Questão C não pode estar corretinha. Questão D. Medida socioeducativa de liberdade assistida. Olha a braba aqui. Liberdade assistida.
ela vai falar o seguinte pra gente: fixada pelo prazo mínimo de 30 dias? Não, né, doido? O prazo não vai ser mínimo de 30, mas vai ser mínimo de 6 meses. O prazo da LA, ele vai ser de no mínimo, vou grifar esse mínimo, ó, para você não ter desculpa. Ah, eu não lembrei disso aí. Esse tanto de cor aí, tanto de cores aí, não vai ter como fazer você errar essa questão na sua prova, tá? O prazo, ele é mínimo de 6 meses. Não confundir com a prestação de serviço à comunidade, que é máximo de 6 meses. Então, a nossa resposta, já tenho aí a nossa resposta gravada, grifada, decorada, é a letra D, porque o prazo, ele está errado, tá? Ela pode ser prorrogada, revogada, substituída, pode sim, mas o prazo, ele vai ser mínimo de 6 meses e não mínimo de 30 dias. Mais uma de pedagogo, ó. Em relação às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá, dentre outras, aplicar as medidas seguintes: internação, instituição correcional? Não, é instituição pedagógica e não correcional. E não existe participação em grupos de trabalho forçado e reparação material. A letra A errada, não tem essa letra A aqui, tá? Vamos já riscá-la. Letra B, prestação de serviço sem remuneração? Poderia ser prestação de serviço à comunidade, né? Não é esse nome. Mas bora continuar a leitura? Reparação dos danos causados à pessoa lesada. Não existe multa, ó. Não tem. Dentre as medidas socioeducativas, não tem multa. Lembra do PALIO-I? Prestação de serviço à comunidade, advertência, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, a obrigação de reparar o dano e, por último, nós temos a internação e unidade pedagógica e não unidade correcional. Então tá errado aqui também a letra B. Letra C, medidas corretivas por meio de cursos em tempo integral? Não tem. Também não existe aconselhamento psicológico terapêutico. Nenhuma dessas aí eu tenho no artigo 112. O artigo 112 não traz nenhuma dessas. Questão D, acompanhamento familiar? Também não tem, irmão. Acompanhamento familiar. É o PALIO-I. Internação, prestação de trabalho, seria serviço à comunidade e reposição material. Então só sobrou a letra E. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, internação e estabelecimento educacional. Faltaram, sim, a semi-liberdade, né? Senti falta da semi-liberdade e senti falta da liberdade assistida, mas ele está falando dentre outras. Então tá ok, ó. Resposta letra E. Deixa eu ver se eu tenho mais uma. Tenho, olha lá. É da Quadrix. Julgue o item relativo ao Estatuto da Criança e Adolescente. A medida socioeducativa da internação constitui medida privativa de liberdade, certo? E aí sujeita aos princípios. Opa, falou em princípios, eu tenho o meu BEC. Falou em princípios, eu tenho o meu BEC. Ficou estranho, né? Mas tá valendo. Olha lá, quais são esses princípios? Brevidade, beleza. Excepcionalidade, ok. E respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Fechei, é o meu BEC. E comporta prazo mínimo de 6 meses. Opa, aí você está pulando o corgo. Não tem prazo determinado, tá? Não tem prazo determinado. Não poderá exceder a 3 anos, mas não comporta prazo determinado. Fechou? Então a resposta está errada, porque ele fala aí prazo mínimo de 6 meses. Ele não vai comportar prazo estabelecido. Beleza? Mais uma. Defensoria Pública, prova de defensor. Gerson, com 21 anos de idade. Olha a idade de Gerson. Gerson tem 21 anos de idade. E Gilson, opa, o Gilson, meu amigão aqui, ó, ele tem 16 anos, então ele é adolescente. Foram presos em flagrante pela prática de crime. Após regular a tramitação de processo nos juízos competentes, então o Gerson foi para o maior e o Gilson ficou no juiz da infância e da juventude. Gerson foi condenado pela prática de extorsão mediante sequestro. E Gilson, que é o nosso menor, cometimento de ato infracional análogo a esse crime. Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item. Gilson poderá ser submetido a medida socioeducativa de meio aberto, como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, ótimo, é um meio aberto, prestação de serviço à comunidade, pelo prazo máximo de 12 meses. Aí não, né?
ele pode ir para o serviço, prestação de serviço à comunidade, mas o prazo não é máximo de 12 meses. A prestação de serviço à comunidade, o prazo, ele vai ser um prazo máximo, não mínimo, máximo de 6 meses. O prazo máximo que eu posso ficar na prestação de serviço à comunidade é um prazo máximo de 6 meses. Ele errou, colocou máximo de 12. Liberdade assistida pelo mínimo de 1 mês? Não. A liberdade assistida, ela tem um prazo não mínimo de 1 mês, mas ela tem um prazo mínimo de 6 meses. Mínimo de 6 meses. O regime de semi-liberdade, bacana, mas ele errou, porque ele mudou os prazos aí, máximo e mínimo, quando fala de prestação de serviço à comunidade e quando fala de liberdade assistida, ok? E aí eu termino a nossa jornada do ECA com essa missão, fecho os trabalhos e terminamos esse nosso bate-papo. Amigão, muito obrigado. Não tenho palavras para agradecer a sua confiança, a sua motivação ao longo dessas jornadas, ao longo dessas missões, beleza? Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela confiança que você depositou. Espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido evoluir enquanto estudante, evoluir dentro da matéria do ECA, e fique atento que a próxima jornada vai ser sobre direito administrativo. Se você gostou dessa jornada do ECA, eu vou fazer uma jornada sobre direito administrativo, também com essa pegada, mas vai ser um direito administrativo diferente. Se você está preocupado com aquele direito administrativo cheio de macetezinhos que não aprofunda, cara, não vai ser essa jornada. Essa jornada eu vou querer, ao máximo, trazer um direito administrativo de uma forma mais aprofundada, de uma forma que você vai ter aí uma maior possibilidade de acertar questões na sua prova, tá? A gente vai aprofundar o direito administrativo, beleza? Então, ó, fica atento. A gente vai ter aí a jornada do direito administrativo e eu quero, além de trazer macetes, mnemônicos, eu vou também trazer com você muitas questões e vou trazer muita teoria para você ter um direito administrativo denso, um direito administrativo que você consiga acertar questões, não importa qual seja o concurso, não importa aí qual seja a banca, mas a gente vai aprofundar o direito administrativo. Mesmo esquema, videoaulas, PDFs, simulados, questões de outras bancas, questões inéditas, vai ser bem bacana, tá? Te espero e com fé em Deus a gente vai conseguir vencer também a jornada do direito administrativo. Um abraço, fique com Deus e até mais.